Pais, preparem-se, preparem-se para ter bons argumentos na hora de lançar uma ideia ou uma regra em casa. Viu? As aulas de filosofia estão voltando às escolas e mostrando a crianças e adolescentes que o que parecia até meio chato pode ser muito, muito interessante. A turma que está perto de fazer o vestibular tem de ficar ligada em tudo, das matérias dos livros até as últimas notícias. Ainda bem que nem todas as aulas nessa escola particular precisam ser dentro da sala. A de filosofia tem clima de conversa, debaixo da árvore. O debate é sobre a liberação das pesquisas com células-tronco de embriões. Os alunos opinam a partir dos textos de filósofos que leram. Qual que é a discussão? Como você falou, manda, a questão é a origem da vida. Onde começa? O ensino de filosofia é obrigatório no ensino médio. A lei federal saiu no início de junho, mas as escolas do Paraná já vêm se preparando desde 2006, quando foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Educação determinando a mudança. Nesta escola pública de Curitiba, os nomes dos grandes pensadores da história já não são mais desconhecidos. Marx, Maquiavel. Mas algumas escolas particulares de Curitiba foram além do que pede a lei. Crianças das primeiras séries do ensino fundamental já têm noções de filosofia. A aula não traz textos difíceis de entender. Eles falam de situações do dia a dia. Esta turma é do 3º ano. O grupo discute o certo e o errado. Tenta responder perguntas como: podemos fazer algo que não é correto quando os outros não estão olhando? Não é uma aula para dar respostas, é uma aula que ensina a fazer perguntas. Sem fórmulas prontas ou matéria para decorar, o raciocínio é a ferramenta mais importante que essas crianças utilizam. O esforço aqui é para formar seres pensantes, capazes de tomar as próprias decisões, sem se deixar levar somente pelo que acha a maioria. Críticos, que não aceitem as coisas prontas, que eles consigam levar para a vida deles questionamentos, para que eles não usem o valor dos outros na sua própria vida. Na discussão, a professora tenta fazer com que as crianças saiam do piloto automático, das frases feitas, para que consigam construir a própria visão de mundo. Elas ficam mais questionadoras e conseguem se expressar melhor. Eu acho super legal a aula de filosofia, porque na aula de filosofia a gente aprende a pensar antes de fazer as coisas. A gente aprende a respeitar os outros e desenvolve bastante o nosso pensamento. É uma aula divertida também. Quando as respostas prontas ficam de lado, a espontaneidade das crianças aparece em ideias bem originais. Já fez alguma coisa errada de você não quando ninguém estava olhando? Sim. Bom, meu irmão tinha 15 anos, daí nessa época ele ia ter um monte de coisa no MP4. Depois eu comecei no MP4 dele toda hora. Sua consciência pesa pra você brincar no MP4 do seu irmão? Fica bem legal ficar jogando os joguinhos dele, daí não dá pra perceber a consciência. Eles perceberam que as discussões da aula são bem mais próximas do cotidiano do que imaginavam. Depois que eu comecei a aprender a filosofia, eu vi que ela é muito mais do que você ficar viajando na maionese, nas nuvens. Você aprende a visualizar, a pensar melhor, a construir ideias, a ver pontos de vista. Eu achava que era só em algumas situações específicas que você ia utilizar a filosofia. Eu, sinceramente, antes eu usava a filosofia, só que de um jeito diferente. Eu até não sabia que era filosofia. E eu tinha até esse preconceito que agora eu já não tenho mais. O grupo gosta de debater vários assuntos. Das manchetes dos jornais às questões da rotina de adolescente. Num período em que eles estão decidindo o que pretendem fazer na vida, uma descoberta já foi feita. A de que a verdadeira liberdade também está em ser dono das próprias opiniões. Antes, a gente buscava respostas, assim, a gente buscava explicações prontas. E com a filosofia a gente descobriu que não existe uma resposta certa, não existe aquilo e ponto. Existem pontos de vista diferentes, existem maneiras de ver de pessoas diferentes. A gente estava preso ao que a gente via, ouvia falar e que era senso comum. Com a filosofia a gente aprendeu a pensar e viu que realmente não há verdade, há várias opiniões. Pessoas falam injustamente, pensar dói ou pensar é difícil. Que todas essas coisas que são anacrônicas para muitas pessoas, elas são absolutamente necessárias para que a gente se defina como ser humano.
senão a gente é máquina. A resposta pronta é a pior coisa que tem. Porque a função da filosofia não é dar respostas. Isso quem dá é manual de autoajuda, religião, convicções pessoais. Isso quem dá são outras esferas do conhecimento, da cultura, né? A função da filosofia é fazer as perguntas. A filosofia levanta as perguntas para que a pessoa possa olhar para o mundo e tentar entender. A filosofia você não aprende só agora. A filosofia é para a vida inteira.